aparecer aqui. Não apareceu bem. Demora uns 30 segundos para chegar. O meu já apitou aqui. Já apitou o seu? Uhum. Quer ficar com o meu celular? Não, eu espero aparecer ali também. Mas não tem ninguém ainda. Não, né? Então, espero entrar pelo menos um. Aqui, tá. Tá aparecendo aqui. Ficou bem legal o ângulo aí. Também. Muito assim. Eu acho que vai dar pra ouvir a música do seu, hein, cara? Da onde? É porque Fecha a Acho que não, acho que não. aqui não fecha 100%, né? Não, da, não ouve da não. cozinha tá aberta. Acho que não ouve não. Resolveu comer bem agora. Hã? O gato resolveu comer agora. Você entrou aí, amor? Tem uma pessoa aqui já assistindo. Espera um pouco. Mas não apareceu quem é. Como que eu faço pra aparecer os comentários? E quem entrou? Vai aparecer o Ai, comentário. Quando alguém apareceu. comentar. Daí. Rafael Félix está assistindo. O Rafa. Ah, não tá aparecendo aqui. Não, que já tá. Ah, tá. Agora tem 3 pessoas. E no Insta? Só vou começar quando começar. Quer que eu mando lá no grupo da igreja? Mandei. Vai ficar falando aqui, não dá pra cortar o áudio. Sabe como é que dá pra cortar o áudio? Eu acho que você abaixar o volume. Não. Não? Ah, falando em volume. Ah, já tá baixo. Das mensagens. Que às vezes esse áudio fica pitando no meio do vídeo. Qual que é o próximo tema? Depois desse. Não sei. Como que é o nome do Instagram mesmo? Produção online. Vem cá, gatinho. Olha que coisa mais linda. Não tô. O curativo dele tava em cima já, tem que trocar hoje. Né, amor? Você vai vender ele? Não. Você vai vender ele. Ixi, agora não tem ninguém? Tá demorando pra começar. É. É, melhor nós
começar no... É. Pode começar no seu, Caio, também. Solta a música já? Começa no seu aí. Ele vai soltar aqui o Valdir. Quando soltar a música, pode?
primeiramente cumprimentar a todos aí com boa noite, todos que estão nos assistindo pelo Face e pelo Instagram. Avisando mais uma vez aí, o nome da página do Instagram é Pôr do Sol Online, @Pôr do Sol Online, para quem quiser nos acompanhar pelo Instagram. Tô vendo aqui o Rafa tá dando um bem-vindo aqui para Dirce. A Dirce que está acompanhando a gente, o Rafa também está acompanhando. Boa noite para vocês dois. Sem mais delongas, como já foi dito na semana passada, hoje o tema do nosso estudo é sobre o plano da redenção. Então nós vamos orar nesse momento e logo após a oração nós já vamos entrar no estudo. Oremos. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos porque estamos aqui reunidos numa sexta-feira à noite, Senhor, acompanhando um estudo sobre o plano da redenção, Senhor. Sabemos que sem esse plano ter sido executado, nós não teríamos chance de salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que as nossas mentes sejam abertas nesse momento e o Teu Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. 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 Boa noite a você que está nos assistindo nesta noite muito especial, que é uma noite de sábado, e quero dizer para você que está difícil para nós essa quarentena. Sentimos falta do calor humano, sentimos falta da companhia dos irmãos, sentimos falta também do seu abraço. E quero aproveitar esse momento e abraçar a todos, mas um abraço virtual, né? Infelizmente as circunstâncias nos deixam distantes e faz com que a tecnologia leve para vocês aí o nosso abraço. E muito bem, é um privilégio para nós nesta noite nos desligarmos de tudo, dos problemas lá fora, das tristezas, das más notícias que somos bombardeados todos os dias e nos deixam perplexos, tristes, mas graças a Deus que Ele deu para nós o sábado. O sábado é o dia feliz. Amém. É o dia em que nós deixamos para trás as tristezas, as lutas, as ansiedades e nós nos concentramos só em Deus. E esse dia é reservado exclusivamente para passarmos com o Criador. Foi assim no princípio, antes do pecado. Deus, quando criou Adão e Eva, ele passava aquele dia inteiro com Deus. Adão e Eva passavam aquele dia inteirinho com Deus. Ele não tinha outra atividade. Aquele dia era dedicado a passear com o Criador e aprender com Ele. E Deus, Ele quer fazer esse encontro conosco todos os sábados. Todo sábado Ele quer que nós deixemos para lá nossas preocupações, nossos afazeres e tenhamos esse encontro com Ele. Embora seja um encontro de fé, mas é um encontro em que o coração sente a presença de Deus. Quando nós deixamos tudo para trás, esquecemos da correria da semana, das lutas, das inquietações, das preocupações. E quando nós reservamos esses momentos felizes para encontrar com o nosso Criador, nós sentimos a paz que só vem de Deus. E a semana passada nós falamos um pouquinho sobre como foi que o mal entrou no nosso mundo. Sendo que Deus criou o mundo tão perfeito e Ele falou que era tudo muito bom, e tinha realmente ficado bom, porque não havia nenhuma sombra do pecado. Tudo era perfeito. E como é que o mundo se tornou o que é hoje? Nós estudamos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação. O plano que Deus criou para resgatar o nosso mundo. O plano que Deus criou para resgatar o homem. Nós falamos na semana passada que Eva foi enganada.
Adão também foi enganado. Mas como Adão foi enganado? Adão foi enganado, foi traído pelo seu amor. Eva foi enganado, Adão não. Adão pecou consciente, sabendo. O pecado de Adão foi um suicídio. Ele decidiu morrer com Eva. Ele não conseguia imaginar viver sem a Eva do seu lado, sem o seu grande amor. E Adão decidiu morrer com ela. Então o pecado de Adão foi um pecado consciente. O de Eva foi engano, o de Adão foi um pecado consciente. Então, aquele recém-casal saído das mãos de Deus, felizes e perfeitos, agora eram pecadores. Haviam desobedecido a ordem de Deus. Agora tinham se tornado pecadores. Aí vinha a culpa. Aí começam a aparecer os defeitos. Nada disso havia antes. Tudo isso era novo. O homem se sentia perdido e culpado. E se sentia também só. Porque o homem foi criado para viver com Deus, em comunhão com Deus. Ele agora se sentia só e vazio. É assim que o pecador se sente. Longe de Deus, ele é só e vazio. Não importa se ele esteja cercado de multidão, ele vai estar sempre se sentindo só e vazio. Haverá uma lacuna em sua vida, um vazio em seu coração, que parece um buraco negro, insaciável. Nada vai satisfazer. Nada pode ocupar o lugar de Deus na vida do homem. É por isso que ele procura de todas as formas ocupar aquele espaço que só pertence a Deus e não consegue. O homem, depois do pecado, ele ficou perdido, condenado. E a pergunta é: qual seria o plano de Deus para salvar o homem? Deus iria deixar o homem morrer, como havia dito para eles, que se eles desobedecessem, eles iriam morrer? O homem estava perdido e se sentindo perdido. Muitos se sentem assim hoje. Muitos se sentem perdidos. Muitos não sabem como apagar o seu passado. Muitos têm uma carga terrível de consciência devido aos grandes erros que cometeu no passado. E muitos se perguntam: o que fazer para apagar o meu passado? Muitos também se perguntam: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Parece uma pergunta que não quer calar. É a pergunta que o pecador sempre faz. O que fazer para estar salvo, para se sentir salvo? Na verdade, o caminho para a vida, o caminho para a salvação, ele é muito simples e muito fácil de ser encontrado. O grande problema é que muitos, eles não sabem como chegar, não sabem como encontrar. Muitos não sabem como ir a Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Não existe outro caminho para salvar o homem. E é por isso que o mundo existe hoje, tanta tristeza. É por isso que no mundo tem tanta falta de paz. É por isso que no mundo as pessoas vivem procurando paz, alegria, perdão, esperança. O ser humano vive e passa a vida inteira à procura disto. E muitos morrem sem encontrar. Muitos morrem infelizes por não encontrar o caminho da vida vitoriosa
que é ao lado de Jesus. E aprofundando um pouquinho mais nesse tema do plano da salvação, a pergunta hoje é: todos pecaram? Será que tem alguém no nosso mundo que nunca pecou? Será que existe alguém perfeito no nosso planeta? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre a condição do ser humano? Quantos pecaram? Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 6, ele diz a condição do ser humano. Já em Romanos 6, 23, ele fala sobre o resultado dessa condição. Aqui no livro de Romanos 6, Romanos, melhor dizendo, 5, versículo 12, diz que todos pecaram e foi por isso que a morte passou a todos. Passou a todos os homens porque todos pecaram. No livro de Romanos também, 6:23, a Bíblia também fala sobre essa condição terrível do ser humano. De que todos pecaram. Já Romanos 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. O resultado da vida de pecado é a morte. Ou seja, a consequência do final do pecado é a morte. Essa é a condição do ser humano, a condição de pecador. É a condição de perdido. A situação do homem é uma situação sem solução. Porque Deus havia dito para eles que se eles pecassem, eles morreriam. E Deus não mente. Deus nunca mentiu. E nunca vai mentir. Aquilo que Deus diz, fala, isso acontece. A palavra de Deus é lei. Ela não volta atrás. Deus disse que o homem, se pecasse, morreria. Vocês já imaginaram a tristeza de Deus quando o homem pecou? Já pararam para pensar nisso? A grande decepção de Deus quando o homem pecou, quando o homem decidiu, escolheu desobedecer a Deus. A Bíblia diz que foi com grande pesar no coração. Deus ficou muito triste. A Bíblia Inspirada fala no livro de profecia, em Patriarcas e Profetas, que os anjos choraram. Vejam a tristeza dos anjos. Pois sabiam que aquele recém-casal, recém-criado, estavam condenados à morte. Deus sentiu uma tristeza muito forte pelo aquele casal que eles haviam criado e havia ensinado. E havia preparado um mundo e uma vida tão feliz. E esse plano de Deus agora tinha ido por água abaixo. O plano de Deus da vida feliz tinha sido frustrado. O homem frustrou os planos de Deus. E a pergunta é: qual foi a reação de Deus? Qual foi a decisão que Deus tomou? Depois que o homem pecou e agora estava condenado à morte para sempre, será que Deus abandonou os seres humanos, aquele casal? Será que Deus não se importou com aquela situação de pecador, de perdido, de condenado?
foi a reação de Deus? Aqui no livro de Gênesis, do capítulo 3, versículo de 8 até 10, a Bíblia diz que Deus foi procurar o homem. Com muita tristeza no coração, Deus foi atrás. Deus foi procurar o homem. E a Bíblia diz que aquele casal, que antes tinha prazer e alegria da presença de Deus, agora eles estavam com medo. Agora eles estavam apavorados. Estavam com terror. O pecado, ele faz isso. O pecado faz a gente ter medo de Deus. O pecado faz a gente se esconder de Deus. E foi assim que aquele casal fez. Quando eles ouviram a voz de Deus chamando por eles, eles se esconderam. Eles não queriam se encontrar com Deus. E a vergonha agora? Irmãos, se tem uma coisa que o pecado causa é vergonha. Eles estavam com tanta vergonha de Deus que eles não queriam encarar a Deus. Eles se esconderam. Mas pode alguém se esconder de Deus? Davi chega a dizer assim, olha, se subir às altas nuvens, lá tu estás. Se descer até as profundezas das águas, lá tu estás. Não há como fugir de Deus. E Deus o encontrou, ou os encontrou. Essa foi a atitude de Deus. Deus foi procurá-los. A Bíblia conta uma história muito bonita. Tem até um salmo muito bonito que conta essa historinha do pastor e da ovelha. A ovelha perdida. O Salmo 23. É o salmo do pastor. É um salmo muito bonito. Mas conta ali a nossa história. Naquele salmo ali tem a nossa história. O ser humano perdido, ele não tem condição de se encontrar com Deus. Ele não consegue se encarar Deus. Ele não pode. Mas Deus, ele não abandona o pecador. Ele não deixa o pecador sozinho, sofrendo a culpa, a carga do pecado. Deus vai procurar o pecador. E na semelhança do bom pastor, Deus vai procurar a ovelha perdida. Esta foi a reação de Deus. Deus foi procurar o pecador. E é assim que Deus faz. Deus nunca nos abandona. Não importa o que façamos, Ele vai estar sempre nos procurando. E Ele não vai cessar de procurar enquanto não nos encontrar. O homem, depois que pecou, ele passou a ter medo do seu Criador. Aquela harmonia que havia antes deixou de existir. A alegria do convívio e do encontro. O homem passou agora a rejeitar, a querer se afastar de Deus. Porque a sua condição de pecador separa ele do seu Criador. Qual foi a condição da natureza humana após o pecado? Como é que ficou a nossa natureza depois do pecado?
Aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Tem também Salmo 51, 5. Como é que ficou a situação da natureza humana? Será que o homem ficou mais santo? Será que o ser humano, ele permaneceu como era antes? Ou será que a sua natureza ficou corrompida, depravada? Como será que ficou a natureza do homem depois do pecado? Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 5, eu pedi a Valdir que leia para nós. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vejam como ficou a natureza do homem. Aquela natureza santa e pura, semelhante ao Criador. O homem, quando saiu das mãos do seu Criador, ele expressava não só a aparência física do seu Criador, mas também a condição espiritual. O homem era santo e puro, igual ao seu Criador. E quando o homem pecou, o homem perdeu essa condição santa e pura. A sua natureza, que era pura, limpa e perfeita, passou agora a ser uma natureza corrompida, corrupta, má. A Bíblia diz que a natureza do homem ela é terrivelmente corrupta. E foi assim que ficou a natureza do homem após o pecado. Se tornou corrompida e depravada. E quando nós estudamos a história do dilúvio, a gente tem uma ideia de como ficou a natureza humana. Terrível, má, completamente transformada. O homem passou a exprimir as suas características pecaminosas. Antes, pura, santa e perfeita. Agora corrompida e pervertida. E o homem passou a não mais desejar fazer a vontade de Deus. Agora o que fazia bem para ele era desobedecer o seu Criador. O que era gostoso para ele, o que dava prazer, era fazer exatamente o contrário daquilo que Deus mandava. A sua natureza pecaminosa sentia prazer em fazer coisas erradas. A sua natureza agora não estava mais em harmonia com Deus. O homem passou a tendência pecaminosa. O homem passou a fazer exatamente aquilo que era errado. Fazer agora as coisas certas era um sacrifício. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue fazer as coisas de Deus. O homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus, elas são espirituais. E o homem carnal, ela não consegue fazer as coisas de Deus porque elas são espirituais. E é por isso que o homem carnal, ele não compreende a vontade de Deus. Ele não consegue compreender. Para o homem carnal, as coisas de Deus é loucura. A gente vê isso quando uma pessoa larga o mundão de farra e torna-se um cristão. Os seus amigos anteriores não conseguem entender. Eles não conseguem compreender que aquela pessoa foi transformada, que tem agora um novo gosto, que tem agora uma nova vida,
que sente prazer em fazer a vontade de Deus, que não tem mais prazer naquelas obras que fazia antes. O homem carnal não consegue entender isso. Então o homem carnal, ele não consegue fazer a vontade de Deus, nem compreender a vontade de Deus. E essa é a condição terrível do ser humano. É a condição de condenado. O homem, depois do pecado, ele passou a ser condenado. Ele estava no corredor da morte, esperando só o dia de morrer. Mas iria Deus deixar essa situação desse jeito? Iria Deus deixar o homem morrer? Nós falamos na semana passada que Deus, antes de criar o homem, havia criado um plano B. Qual era o plano A? Felizes para sempre. Esse era o plano A. Felizes para sempre. O homem nunca deveria morrer. Nunca deveria adoecer. Nunca, jamais deveria sentir dor. O homem nunca deveria chorar. Nunca deveria sentir tristeza, medo, frio. O homem deveria ser feliz para sempre. Esse era o plano A de Deus. Mas Deus também fez um plano B. O plano B de Deus está lá em São João 3,16. Chama-se Plano da Salvação. São João 3,16 diz lá o quê? Porque Deus amou o ser humano de tal maneira, mas de tal maneira, tão grande foi o seu amor, que ele decidiu, ele resolveu salvar o homem daquela situação de condenado. Deus decidiu que ia salvar o homem se ele pecasse. Esse foi o plano B. Se ele vier a pecar, nós vamos salvá-lo. Vamos criar aqui um plano B. Quero dizer para você que está nos assistindo, que Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre tem um plano. Ninguém não consegue pegar Deus de surpresa. Ele vai ter sempre um plano para você. Ele vai ter sempre um plano para a sua vida. E Deus tinha um plano para o ser humano. A Bíblia diz que esse plano foi feito antes da fundação do mundo. Antes do homem ser criado, já havia um plano de resgate. Já havia um plano de salvação. E esse plano deveria consistir na morte de Jesus Cristo. Jesus decidiu com Deus que se o homem pecasse, ele viria morrer no lugar do homem. Esse foi o plano B de Deus. Esse foi o plano da salvação. E como nós sabemos, o homem pecou. E como nós sabemos também, Jesus também veio cumprir a sua promessa. Jesus veio resgatar o homem da condição de morte eterna. Jesus veio salvar o homem, salvar a raça humana dessa situação. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio para morrer no lugar do homem. Veio morrer no lugar do ser humano. E aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, e também no livro de Isaías 53, versículos 5 e 6, a Bíblia ela começa a descrever
como seria esse plano de resgate? Como é que Jesus faria para salvar a raça humana? O que ele faria para resgatar o ser humano? E a Bíblia pergunta: o que Jesus fez por nós? O que Jesus fez por você? A Bíblia responde aqui em 1 Pedro 2, versículo 24, que a Bíblia diz que Jesus carregou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Jesus, ao carregar aquele madeiro, ao colocar aquela cruz sobre o seu corpo, aquela cruz ali estava representando os pecados da raça humana. Era por isso que era tão pesada para ele. Jesus carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. Isaías 53 diz que ele fez cair sobre nós, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Jesus carregou sobre os seus ombros todos os pecados da humanidade. Jesus carregou os nossos pecados. Jesus assumiu o nosso lugar. Ele trocou de lugar com o ser humano. Aqui nesse plano da salvação, Deus estava cumprindo em Jesus a sua promessa de que o homem ia morrer. Deus não mentiu. Deus não mentiu. Deus falou para Adão e Eva: se você comer desse fruto, você vai morrer. Deus não mentiu. Mas quem cumpriu? Quem cumpriu essa promessa? Deus cumpriu. Em Jesus Cristo. Jesus morreu a nossa morte. A morte que era para mim e para você. Jesus morreu. Ele assumiu o nosso lugar. Assumiu a nossa culpa. A condenação que era minha e sua, ele tomou sobre si. Ele pagou pelos meus erros e pelos seus erros. Jesus pagou por todos os nossos pecados. Não importa quantos são ou quantos foram. Jesus pagou por todos eles. Jesus tirou a nossa condenação. Ele foi condenado no nosso lugar. E ele morreu a nossa morte. Lembre-se. A morte que Deus havia falado para Adão e Eva. Não é essa morte que a gente morre aqui, não. A Bíblia chama dessa morte de transitória e passageira. Chama de sono. Se é sono, porque vai despertar. A morte que Deus falou para Adão era a morte eterna. E a morte que Jesus morreu foi a morte eterna. Foi dessa morte que Jesus nos livrou. Da morte eterna. E essa morte que a gente morre aqui chama-se consequência. Efeitos colaterais. Essa morte que a Bíblia chama de sono é a morte passageira. Porque a morte eterna, Jesus já morreu por nós. Interessante que essa morte eterna que Jesus morreu, ela serve apenas para aqueles que o aceitam. Ela vale apenas para aqueles que se entregam ao seu Salvador. Aqueles que aceitam o perdão de Deus, eles não entram mais em condenação. Eles passaram da morte para a vida. Porque Jesus morreu a morte eterna. Agora olha só. Aqueles que não reconhecem o sacrifício de Jesus,
aqueles que não o aceitam como Salvador de sua vida, é como se Jesus nunca tivesse morrido. A pessoa continua condenada à morte eterna. A morte de Jesus só vale para aqueles que o aceitam, se entregam. Para aqueles que não aceitam Jesus, é como se ele nunca tivesse morrido na cruz. Muito bem. O Valdir gostaria de falar alguma coisa? Uma pergunta que o Rafa fez aqui. Sim. Claro que eu acho que o Rafa já sabe a resposta, né? Mas eu acredito que essa seja uma dúvida que muitas pessoas têm. Ele diz assim, a pergunta é essa. O plano da salvação foi estabelecido para o planeta Terra ou para todos os planetas habitados, sabendo que eles passaram por um teste também? Muito bem. Lá no livro Patriarcas e Profetas, a gente encontra ali, bem no comecinho, onde fala da queda do homem, e onde fala também da rebelião no céu de Lúcifer. Ali diz que Lúcifer andou em outros mundos, foi em outros planetas, mas ninguém deu ouvido às suas mentiras. Os mundos criados por Deus, que não é só a Terra. Os mundos criados por Deus não deram ouvidos para o engano de Satanás. Não deram ouvido para os enganos de Lúcifer. Portanto, o plano da salvação é só para o planeta Terra. Porque só o nosso mundo pecou. Só o planeta Terra desobedeceu a Deus. E por isso que esse mundo tornou-se o reino de Satanás. Foi aqui que ele construiu o reino dele. Porque só o planeta Terra abriu as portas para ele. Foi aqui que ele encontrou apoio. O plano da salvação é só para o planeta Terra. É só para a raça humana. Espero ter respondido aí a pergunta do Rafael, né? Muito bem. Como nós estamos falando, que Jesus, ao morrer na cruz, ele pagou os nossos pecados. A morte de Jesus, ela tem o poder de passar uma esponja, sabe? A nossa vida está toda escrita ali e ela passa uma esponja. A morte de Jesus cancela a nossa dívida com Deus. Paga por todos os nossos pecados. E, diante disso, ao analisarmos essa situação do homem de condenado, já vimos aqui no começo, de que o homem, quando pecou, ele perdeu a capacidade de obedecer a Deus. O homem, quando pecou, ele perdeu a sua natureza pura e santa. E por mais que ele queira, ele não consegue fazer a vontade de Deus sozinho. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir ser perfeito. Ele agora é um produto com defeito. Ele agora é uma peça defeituosa. Aquele defeito vai aparecer. Ele é uma peça que veio com defeito de fábrica. Ele já nasceu com defeito. Não consegue escapar daquele defeito. Ele vai apresentar aquele defeito ao longo da vida. Essa é a sua situação de natureza pecaminosa. O ser humano é um ser defeituoso. Ele não é perfeito. Ao longo de sua vida, as imperfeições vão aparecer. Porque o seu caráter agora ficou pervertido. O seu caráter agora está contaminado com o pecado. Ele não consegue mais por si mesmo obedecer a Deus, ainda que queira. Essa é a situação da natureza humana. E a pergunta é, quem é que pode mudar essa natureza? Como é que o homem pode passar de pecador a santo?
de impuro a puro. Como é que o homem pode passar dessa situação de imperfeito para perfeito? Quem é que pode mudar essa natureza do homem? Será que a Bíblia responde isso para nós? Eu gostaria que o Valdir lesse para nós 1 Samuel 10, versículo 6, que vai nos dizer quem é que pode mudar essa terrível natureza do homem, natureza pecaminosa. 1 Samuel 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha quem é que pode mudar a nossa natureza. Olha quem é que pode mudar o ser humano. O Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode mudar a minha natureza e a sua. Eu sozinho não consigo. Você sozinho não consegue. Isaías descrevendo sobre isso, ele disse que ainda que você tente, você não vai conseguir. Isaías fala assim: pode o leopardo mudar as suas manchas? Pode o ser humano que nasceu pecador, nasceu com defeito, conseguir fazer as coisas certas? Não pode. É impossível para o ser humano, pecador, conseguir por si fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pode mudar isso. Só ele pode mudar essa situação. Só o Espírito Santo pode mudar a nossa natureza. Só ele pode nos capacitar. Só ele pode nos dar poder. Só ele pode nos habilitar. Só ele pode fazer você fazer as coisas certas. O Espírito Santo pode fazer isso. De que forma? Como é que eu vou aprender a fazer as coisas certas? Conhecendo as coisas certas, é a primeira coisa. Eu preciso saber o que é certo. E depois eu preciso ter poder para fazer certo. Porque só saber o que é certo não é suficiente. Eu preciso ter capacidade de fazer aquilo que é certo. Né? São João capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso saber, primeiro fazer a vontade de Deus. Eu preciso primeiro saber o que é que Deus quer de mim. E depois, pedir poder para fazer. Porque eu sou pecador. Como é que um pecador pode agradar a Deus? Como é que um ser imperfeito pode agradar um ser perfeito? Não pode. Só através do Espírito Santo. Ele nos habilita. Ele nos capacita para fazer a vontade de Deus. E isso é mediante o conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. E depois ser capacitado para fazer a vontade de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele que nos capacita para fazer a vontade de Deus. E aí, nós vamos poder estar em harmonia com a vontade de Deus. Só assim o homem vai poder agradar a Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Porque o homem carnal não agrada a Deus. O homem carnal agrada a si mesmo. Ele só consegue fazer a sua própria vontade. Ele não consegue fazer a vontade de Deus. Porque a sua natureza está em guerra contra Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. É isso? A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Olha, a morte de Jesus na cruz, ela nos reconcilia com Deus. Ela nos torna amigos de Deus. Anteriormente, inimigo de Deus. Agora, amigo de Deus. O Espírito Santo faz isso. Ele nos leva a Jesus. E Jesus nos reconcilia com Ele. Ele é a ponte que nos liga. É Jesus que é este elo de ligação
Ele é o reconciliador da humanidade com Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ir a Cristo. Né? Sem Jesus, ninguém vai conseguir chegar a Deus. Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bem, essa é a condição do ser humano, mas o Espírito Santo pode mudar isso. Ele pode capacitar a mim e a você para fazer a vontade de Deus, para estar em harmonia com Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas olha só, muitos dizem por aí que se eu for bonzinho, se eu não matar, se eu não roubar, se eu não fazer mal a ninguém, eu vou conseguir agradar a Deus. Muitos falam por aí que através das obras as pessoas podem chegar a Deus. Mas Jesus falou, sem mim você não pode chegar a Deus. Será que as nossas obras podem nos levar a Deus? Será que as nossas obras podem nos reconciliar com Deus? As nossas obras podem fazer essa ponte, essa ligação? Aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, e também em Gálatas 2,16, diz que é impossível ao homem, pelas obras da lei, agradar a Deus. Porque olha só, quando a Bíblia fala assim, olha, não por obras, para que o homem não se glorie. Você já imaginou se o homem conseguisse, com seus esforços, alcançar a salvação? Você já imaginou se o homem conseguisse, com as boas obras, agradar a Deus? Já imaginou isso? Não precisaria Jesus ter morrido. Se a pessoa, se o ser humano achar que as suas boas obras agradam a Deus, que suas boas obras podem lhe salvar, está anulando a morte de Jesus. Se as nossas obras, elas conseguem nos levar a Deus, então Jesus morreu em vão. As nossas obras, elas não conseguem nos levar a Deus. As nossas melhores intenções, elas são uma ofensa a Deus. Se alguém achar que sendo bonzinho vai conseguir ser salvo, está enganado. Ninguém consegue ser salvo sem Jesus. A palavra de Deus diz que não há outro nome em lugar nenhum do universo pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe. Salvação fora de Jesus não existe. O homem só pode ser salvo mediante o sacrifício de Jesus. Se eu e você não aceitar o que Jesus fez, ele não conseguirá ser salvo. Ele não conseguirá chegar à vida eterna. Só quem garante a salvação do homem é Jesus Cristo. A sua morte, os seus méritos. O homem não tem mérito para chegar a Deus. A sua condição é de pecador, é de condenado. Ele cometeu crimes. O ser humano é criminoso. Diante de Deus ele é criminoso, ele cometeu crime. E só quem pode pagar isso é Jesus. Só ele pode tirar essa condição do ser humano. As minhas boas obras, elas têm espaço na vida. Elas não salvam. Ela apenas diz quem você é. Essa é a condição do ser humano. Se suas boas obras não podem salvá-lo, então como é que o homem pode alcançar a salvação? Aqui em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, o que diz lá?
Hebreus também 5. Hebreus 5, versículo 9 também. Fala sobre essa situação do homem de rebelde, desobediente, né? 1 João 5, versículo 11 e 12. Pode ler para nós, Valdir? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito bem. Olha onde está aí o caminho da salvação. Jesus Cristo. Não tem outro. Quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem, está perdido. Aqui em Hebreus capítulo 5, verso 9, também diz que, aceitando Jesus Cristo como autor da salvação, não é isso? Temos vida eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Nós vamos analisar os estudos lá para frente e a gente vai ver que a condição de vida do ser humano, ela está condicionada à obediência. À obediência. O homem perdeu a sua condição de vida eterna porque desobedeceu. E ele só voltará a ter vida eterna se obedecer. E essa obediência, ela só é mediante o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode capacitar o homem a obedecer, porque agora ele está inapto, incapacitado. Ele agora não consegue obedecer a Deus. Ele precisa ser transformado em um novo homem. E quem faz isso é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo na vida pode nos capacitar a obedecer a Deus. E a vida eterna está em Cristo. A vida eterna está em Cristo. Mas a vida eterna está condicionada à obediência. Foi a desobediência que nos condenou. E vai ser a obediência que vai nos salvar. Mas olha só, a Bíblia diz que Jesus obedeceu. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus obedeceu em tudo. E nós devemos seguir o exemplo. Nós devemos seguir as pegadas de Jesus. Assim como ele foi obediente a Deus, nós também temos que ser. Deveremos ser. É mediante a obediência a Deus. É mediante o fazer a vontade de Deus. É que nós iremos de novo gozar desta reconciliação. Ter a alegria, o prazer de estar em paz com Deus. O homem só está em paz com Deus quando ele está obedecendo a Deus. Quando ele está desobedecendo, ele tem medo de Deus. Ele quer fugir de Deus. Ele só tem paz com Deus quando ele está obedecendo. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. É ele que nos capacita para obedecer a Deus. Quero dizer para você nesta noite que está nos assistindo, que Deus tem um plano para a sua vida. Não importa o que você tenha feito no passado. Não importa como você tem vivido. Não importa se você está carregando a culpa de algum erro. A palavra de Deus, ela nos enche de esperança. E ela nos dá certeza de que Jesus, ele pode tirar esse fardo que está sobre os seus ombros. Porque ele já carregou esse fardo. Ele não quer que você carregue a culpa do pecado. Porque ele já carregou para você. Você não precisa carregar a culpa do pecado. Jesus já fez isso. Lá na cruz. Ele carregou todos os seus pecados.
Agora é hora de colocar sobre Jesus, sobre os seus ombros, todos os nossos pecados. Vá a Cristo. Vá a Jesus. Chegue-se a Ele. Confesse a Ele os seus pecados. E sinta o alívio. E sinta a paz. E sinta a alegria que vem do perdão de Deus. Deus deseja nesta noite te perdoar. Porque Ele quer te salvar. Ele colocou você nos seus planos. Ele não quer que você se perca. Ele não quer te perder. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus não quer que a morte dele seja em vão para você. Ele quer que a morte dele garanta a tua salvação. Mas para isso, você precisa se entregar. Para isso, você precisa aceitar o perdão de Deus. Você aceita o perdão de Deus? Você está disposto a aceitar este plano da salvação que Deus fez para a sua vida, para te resgatar? Você aceita que o Espírito Santo faça a obra de transformação, que transforme uma nova pessoa e que te capacite para você fazer a vontade de Deus? Você deseja nesta noite entregar mais uma vez o seu coração a Jesus, para que Ele seja o teu Salvador? Se a tua resposta é sim, eu quero orar com você nesta noite. Eu quero pedir que o Espírito Santo transforme o seu coração, o meu também, para que nós tenhamos paz com Deus, para que nós tenhamos alegria e a grande esperança da breve volta de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Poderoso Deus, nosso querido e bom Pai, nosso Criador, muito obrigado por esse grande e imenso amor. Pai Santo, nós nunca merecemos esse amor. Sempre fomos indignos. Mas muito obrigado, porque o teu grande amor nos livrou da morte eterna. Muito obrigado, Pai Santo, porque Jesus aceitou morrer no nosso lugar. Muito obrigado, Pai Santo, porque Jesus tomou a nossa condenação. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E a culpa que era minha, a condenação que era minha, a condenação que era nossa, Ele tomou sobre os seus ombros. Jesus pagou pelos meus erros, para que eu fosse livre para adorar a Deus. Muito obrigado, Pai Santo, por este plano maravilhoso, que é o plano da salvação. Obrigado por não ter nos abandonado no pecado, na morte. Obrigado, Pai Santo, por ter nos tirado das trevas e ter trazido-nos para a tua maravilhosa luz. Amém. Obrigado, Pai querido, porque a morte de Jesus abriu para sempre as portas da eternidade para nós. Deus de amor, Deus de misericórdia, queremos te dizer nesta noite que nós aceitamos o teu sacrifício, que nós aceitamos o teu perdão e que queremos fazer a tua vontade para todos sempre. Muito obrigado, nosso Deus, por nos amar tanto. Muito obrigado, querido Deus, por desejar tanto que estejamos ao teu lado. Obrigado, Pai Santo, porque em breve Jesus voltará e cumprirá todas as promessas que nos fez. Muito obrigado porque a boa vida vai vir. Muito obrigado porque o melhor está por vir. Pai amado, Pai querido, enquanto o Senhor não vem, por favor, nos guarde deste mundo mau. Protege, Pai Santo, teus filhos, que vivem aqui em meio à calamidade, que vive aqui, Pai Santo, num mundo de escuridão, num mundo de pecado, de violência, de morte, de pandemias. Por favor, Senhor, nos guarde debaixo das tuas poderosas asas.
nos dê um bom sábado com a tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Bom, antes de a gente encerrar, eu quero dar um recado rápido, dizer que amanhã nossa escola sabatina exclusivamente vai começar às 10h30. Primeiro vai ter o culto na página do nosso distrito, que é IAS Digital, tracinho, Distrito Ferraz de Vasconcelos, IAS Digital, tracinho, Distrito Ferraz de Vasconcelos. O culto vai começar às 9h30. Terminando o culto, começa a nossa escola sabatina, normal aqui pelas nossas páginas. Deus abençoe e fique com todos. Boa noite. Boa noite. Agora